Desvendando os mistérios da história. Curiosidades incríveis do Egito Antigo, Maias, Bíblia, Idade Medieval, Era Vitoriana, Machu Picchu e do mundo todo. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos conhecer 10 curiosidades incríveis sobre o mundo. Curiosidade 1. O país mais pequeno do mundo é o Vaticano, situado no coração de Roma, Itália, com apenas 0,44 km² de área. Curiosidade 2. O lago mais salgado do mundo é o Mar Morto, localizado entre Israel e Jordânia. Sua água é tão salgada que é impossível afundar nela. Curiosidade 3. A montanha mais alta do mundo é a Montanha Everest, com 8.848 metros de altura, localizada entre Nepal e Tibete. Curiosidade 4. A cidade mais populosa do mundo é Tóquio, no Japão, com mais de 37 milhões de habitantes. Curiosidade 5. O rio mais longo do mundo é o Rio Nilo, com mais de 6.670 quilômetros de comprimento, atravessando 9 países da África. Curiosidade 6. A árvore mais antiga do mundo é uma pinheiro bristlecone, localizada na Sierra Nevada, Califórnia, com mais de 4.800 anos de idade. Curiosidade 7. O deserto mais seco do mundo é o deserto de Atacama, localizado na América do Sul, onde algumas áreas não têm chuva há mais de 400 anos. Curiosidade 8. A ponte mais longa do mundo é a ponte Danyang-Kunshan-Gran, na China, com mais de 160 quilômetros de comprimento. Curiosidade 9. O vulcão mais ativo do mundo é o Monte Etna, na Itália, que já entrou em erupção mais de 330 vezes desde o ano 1500 a.C. Curiosidade 10. O oceano mais profundo do mundo é o Oceano Pacífico, com a Fossa das Marianas, com uma profundidade de mais de 10 quilômetros. Essas são as 10 curiosidades incríveis sobre o mundo que compartilhamos com vocês hoje. Esperamos que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no canal para receber mais vídeos como este. Até a próxima! Olá pessoal, hoje em nosso vídeo, vamos explorar 10 curiosidades surpreendentes sobre as pirâmides do Egito. As pirâmides são monumentos históricos incríveis que ainda hoje deixam os arqueólogos e historiadores admirados com sua arquitetura avançada e sua misteriosa finalidade. Quantidade. Existem mais de 130 pirâmides conhecidas no Egito, das quais as mais famosas são a Pirâmide de Gizé, a Pirâmide de Khufu e a Pirâmide de Meidum. Tamanho. A Pirâmide de Gizé é a maior das pirâmides do Egito, medindo 146 metros de altura. Função. As pirâmides eram originalmente construídas como túmulos para os faraós e suas esposas, com o objetivo de preservar seus corpos para a vida após a morte. Construtor. A construção das pirâmides foi supervisionada pelo famoso arquiteto Imhotep, que também é considerado o pai da medicina no Egito Antigo. Materiais. As pedras usadas na construção das pirâmides eram cortadas com precisão, algumas pesando mais de 80 toneladas, e eram transportadas de locais distantes com o uso de animais de tração e rolos de madeira. Interior. A Pirâmide de Gizé possui uma câmara interna chamada Câmara do Rei, que é decorada com inscrições e estátuas. Esculturas. As pirâmides foram originalmente revestidas de esculturas e inscrições, mas muitas dessas esculturas foram roubadas ou danificadas ao longo do tempo. Esfinges. As pirâmides foram frequentemente acompanhadas por uma esfinge, uma escultura de um leão com cabeça humana, que representava a proteção divina. Mistérios. Muitos mistérios ainda cercam as pirâmides do Egito, como foram construídas e qual era o propósito exato dessas estruturas. Legado. As pirâmides continuam sendo uma atração turística popular e são consideradas uma das maravilhas do mundo antigo. E é isso pessoal, essas são 10 curiosidades incríveis sobre as pirâmides do Egito.
Espero que vocês tenham gostado deste vídeo e aprendido algo novo. Até a próxima! Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos viajar no tempo e descobrir algumas curiosidades sobre a civilização maia. A civilização maia foi uma das mais avançadas da América pré-colombiana, com um sistema escrito sofisticado, calendário próprio e uma arquitetura imponente. Os maias eram conhecidos por seus conhecimentos avançados de astronomia e matemática, que eram usados para prever eclipses e fenômenos celestes. A arquitetura maia inclui construções como os famosos sítios de Chichén Itzá e Tikal, que ainda impressionam pela sofisticação técnica e pelo envolvimento com a natureza. A escrita maia é composta por hieróglifos, que foram descobertos em rochas e monumentos em toda a região. Infelizmente, ainda não foi possível decifrar completamente a escrita maia. A cultura maia tinha uma religião politeísta, que incluía deuses relacionados à natureza como a lua, o sol e a chuva. O comércio era uma parte importante da vida maia, e eles trocavam produtos com outras civilizações da região, incluindo joias, tecidos e alimentos. A culinária maia incluía uma ampla variedade de alimentos como tortillas feitas com milho e tamales enrolados em folhas de bananeira. A sociedade maia era dividida em classes, com reis e sacerdotes no topo, seguidos por guerreiros, comerciantes e agricultores. A arte maia incluía esculturas, pinturas em cerâmica e tecido, bem como o uso de joias e adereços. Embora a civilização maia tenha sido uma das mais avançadas da época, há muitos mistérios e teorias sobre o declínio da sociedade, incluindo mudanças climáticas, conflitos internos e invasões estrangeiras. E então, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado dessas curiosidades sobre os maias. Não deixem de compartilhar com seus amigos e deixar um comentário com outras curiosidades que vocês conheçam sobre essa incrível civilização. Hoje vamos falar sobre a Bíblia, um livro sagrado que influenciou a história e a cultura do mundo ocidental. Aqui estão 10 curiosidades fascinantes sobre a Bíblia que talvez você não conheça. A Bíblia é o livro mais vendido de todos os tempos, com mais de 5 bilhões de cópias vendidas em todo o mundo. A palavra Bíblia vem da palavra grega Bíblia, que significa livros. A Bíblia é, na verdade, uma coleção de livros que foram escritos ao longo de centenas de anos. A Bíblia foi escrita em 3 idiomas principais: hebraico, aramaico e grego. A primeira tradução completa da Bíblia em inglês foi a King James Version, publicada em 1611. A Bíblia contém 66 livros diferentes, divididos em 2 seções principais, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento é composto por 39 livros e contém histórias e leis judaicas. O Novo Testamento é composto por 27 livros e conta a história de Jesus Cristo e dos primeiros cristãos. A Bíblia foi escrita por cerca de 40 autores diferentes, incluindo reis, poetas, profetas e apóstolos. A Bíblia foi escrita ao longo de um período de cerca de 1500 anos, de aproximadamente 1400 a.C. a 100 d.C. A Bíblia é o livro mais traduzido do mundo, com partes ou todo disponível em mais de 3.300 idiomas. A Bíblia é uma fonte importante de inspiração para a arte e a literatura, tendo influenciado muitos dos grandes escritores e artistas ao longo da história. E aí, o que achou dessas curiosidades sobre a Bíblia? Espero que tenha aprendido algo novo e se interessado ainda mais por essa obra tão importante.
Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Até a próxima! Pessoal, bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, vamos explorar algumas curiosidades fascinantes sobre a Idade Média. Esse período da história europeia, que durou do século V ao XV, foi marcado por grandes transformações culturais, políticas e sociais. Então, vamos começar. O termo Idade Média foi criado pelos humanistas do Renascimento, que viam esse período da história como um intervalo escuro e sem importância entre a glória da Antiguidade Clássica e a luz do Renascimento. Na verdade, os medievais não se viam como parte de uma Idade Média, mas sim como herdeiros da cultura romana e cristã. Os castelos medievais eram fortalezas construídas para proteger as terras e os bens dos nobres feudais. Eles eram feitos de pedra e madeira, e tinham diversas características defensivas, como pontes levadiças, torres de vigia e paredes grossas. A peste negra foi uma pandemia que assolou a Europa no século XIV, matando milhões de pessoas. A doença era causada pela bactéria Yersinia pestis, que era transmitida pelos ratos e suas pulgas. A peste teve um impacto profundo na sociedade medieval, desencadeando mudanças demográficas e econômicas. A cavalaria medieval era uma instituição militar baseada na figura do cavaleiro. Os cavaleiros eram guerreiros armados e montados em cavalos, que seguiam um código de honra chamado de cavalaria. Eles eram responsáveis por proteger os mais fracos e defender a justiça. As universidades medievais foram criadas para preservar e transmitir o conhecimento clássico e cristão. As primeiras universidades foram fundadas no século XII, como a Universidade de Bolonha na Itália, a Universidade de Oxford na Inglaterra e a Universidade de Paris na França. Durante a Idade Média surgiram as primeiras cidades europeias. Elas eram centros comerciais e urbanos que se desenvolveram a partir dos burgos, vilas fortificadas que protegiam os artesãos e comerciantes. A imprensa foi inventada por Johannes Gutenberg em meados do século XV. A invenção da prensa móvel permitiu a impressão em massa de livros, jornais e panfletos, o que teve um grande impacto na disseminação do conhecimento e na difusão das ideias. A Inquisição foi uma instituição criada pela Igreja Católica no século XIII para combater a heresia, ou seja, as crenças religiosas consideradas contrárias aos ensinamentos da Igreja. Durante a Inquisição medieval, muitas pessoas foram perseguidas, torturadas e executadas por causa de suas crenças religiosas. Esse período foi marcado por grande intolerância religiosa e violação dos direitos humanos. As cruzadas foram expedições militares cristãs que ocorreram entre os séculos XI e XIII. Elas tinham como objetivo recuperar a Terra Santa, que estava sob o controle dos muçulmanos. As cruzadas tiveram um grande impacto na cultura e na política europeia, e também contribuíram para o surgimento de novas formas de comércio e de intercâmbio cultural. A arte gótica foi um estilo artístico que surgiu na Europa no final da Idade Média. Ele se caracterizava por suas linhas arrojadas e curvas, pela utilização de luz e sombra, e pelo uso de elementos decorativos como as gárgulas e os vitrais coloridos. A arquitetura gótica é marcada pela grandiosidade e pela imponência, como podemos ver nas catedrais de Notre-Dame, em Paris, e de Colônia, na Alemanha. E aí, pessoal, gostaram dessas curiosidades sobre a Idade Média? Esse período da história é cheio de surpresas e descobertas interessantes. Deixem nos comentários se vocês conheciam alguma dessas curiosidades ou se tem outras para compartilhar conosco.
Não se esqueçam de se inscrever no canal para receber os próximos vídeos. Até a próxima! Olá pessoal! Neste vídeo vamos explorar algumas curiosidades sobre a Era Vitoriana, um período fascinante da história britânica. A Era Vitoriana durou de 1837 a 1901, durante o reinado da Rainha Vitória, e foi caracterizada por mudanças significativas na economia, na política, na cultura e na tecnologia. Vamos começar com as curiosidades. A Era Vitoriana foi um período de grandes mudanças na Inglaterra, que passou de uma sociedade agrícola para uma sociedade industrializada. Durante a Era Vitoriana, a população de Londres cresceu de 1 milhão para mais de 6 milhões de habitantes. O estilo arquitetônico mais popular na Era Vitoriana era o gótico vitoriano, caracterizado por torres, arcos pontiagudos e janelas com vitrais coloridos. Durante a Era Vitoriana, o Império Britânico se expandiu para se tornar a maior potência do mundo, com colônias em todos os continentes. A Rainha Vitória reinou por 63 anos e 7 meses, tornando-se a monarca mais longeva da história britânica até então. Durante a Era Vitoriana, os trabalhadores das fábricas eram frequentemente obrigados a trabalhar até 16 horas por dia, 6 dias por semana. A Era Vitoriana foi uma época de grandes mudanças na moda, com os vestidos das mulheres se tornando mais apertados e restritivos. O sistema de metrô de Londres foi inaugurado durante a Era Vitoriana, em 1863. A Era Vitoriana também foi marcada por um grande interesse na exploração científica e geográfica, com a expedição de Charles Darwin às Ilhas Galápagos em 1835. O escritor Charles Dickens foi uma das figuras mais importantes da Era Vitoriana, escrevendo clássicos como Oliver Twist e David Copperfield. A Revolução Industrial foi uma grande influência na Era Vitoriana, mudando a economia e a sociedade britânicas para sempre. A Era Vitoriana também foi uma época de grandes mudanças na política, com o sufrágio feminino e a luta pelos direitos dos trabalhadores ganhando força. O chá da tarde, um costume que ainda é popular na Inglaterra, foi popularizado durante a Era Vitoriana. Durante a Era Vitoriana, a maioria das crianças britânicas não frequentava a escola e trabalhava em fábricas ou nas ruas. A popularidade dos esportes cresceu durante a Era Vitoriana, com jogos como futebol e cricket se tornando mais comuns. O primeiro serviço de entrega de correio postal foi estabelecido durante a Era Vitoriana, em 1840. A Era Vitoriana foi também uma época de grandes mudanças na medicina, com novas descobertas como a anestesia e a antisepsia revolucionando a maneira como as doenças eram tratadas e os procedimentos cirúrgicos eram realizados. A Era Vitoriana também foi marcada por um grande interesse em espiritualidade e ocultismo, com a popularidade de práticas como a leitura de cartas de tarô e a busca por fantasmas. O uso do gás para iluminar as ruas de Londres foi introduzido durante a Era Vitoriana, tornando a cidade mais segura durante a noite. O fim da Era Vitoriana foi marcado pela morte da Rainha Vitória em 1901, dando início a um novo capítulo na história britânica. E aí, pessoal, gostaram dessas curiosidades sobre a Era Vitoriana? Como podemos ver, esse período da história britânica foi marcado por muitas mudanças significativas, tanto na sociedade quanto na tecnologia e na cultura. Espero que tenham gostado do vídeo e aprendido algo novo. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Até o próximo vídeo! Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos explorar 10 curiosidades incríveis sobre um dos destinos turísticos mais populares do mundo, Machu Picchu.
Considerado Patrimônio Mundial pela Unesco, Machu Picchu é uma cidade histórica e arqueológica que remonta ao século XV e fica localizada no Peru, a mais de 2.400 metros acima do nível do mar. Vamos lá? Machu Picchu foi descoberta em 1911 pelo arqueólogo americano Hiram Bingham, apesar de acreditar-se que os povos incas já conheciam sua existência. Machu Picchu significa Montanha Velha em Quechua, a língua dos antigos incas. Machu Picchu é alinhada com as constelações e ciclos solares, evidenciando a importante relação que os incas mantinham com a astronomia. Machu Picchu foi considerada um centro de adoração religiosa pelos incas, provavelmente para adorar o deus Sol, Inti. Machu Picchu foi construída inteiramente sem o uso de rodas ou animais de carga, o que torna o feito ainda mais impressionante. A arquitetura de Machu Picchu é um testemunho impressionante da habilidade da engenharia inca, especialmente com suas paredes de pedra cuidadosamente construídas. Machu Picchu possuía diversas funções, incluindo templos, casas e espaços de armazenamento de alimentos. Machu Picchu nunca foi conquistada pelos conquistadores espanhóis, o que provavelmente se deve ao fato de que a cidade era difícil de alcançar e estava escondida em uma região montanhosa. Muitos historiadores acreditam que as lhamas eram utilizadas como animais de carga na cidade, mas até hoje não se sabe como elas chegavam a Machu Picchu, já que a cidade é inacessível por meio de animais de carga. Machu Picchu é um dos principais destinos turísticos do Peru e recebe mais de 1 milhão de visitantes por ano. Foi eleito uma das novas 7 maravilhas do mundo em 2007. E aí, pessoal, o que acharam dessas curiosidades incríveis sobre Machu Picchu? Deixe nos comentários se já visitaram ou se ainda pretendem visitar esse destino turístico incrível. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdo como este. Até a próxima! Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos conhecer 10 curiosidades incríveis sobre o mundo. Curiosidade 1. O país mais pequeno do mundo é o Vaticano, situado no coração de Roma, Itália, com apenas 0,44 km² de área. Curiosidade 2. O lago mais salgado do mundo é o Mar Morto, localizado entre Israel e Jordânia. Sua água é tão salgada que é impossível afundar nela. Curiosidade 3. A montanha mais alta do mundo é a Montanha Everest, com 8.848 metros de altura, localizada entre Nepal e Tibete. Curiosidade 4. A cidade mais populosa do mundo é Tóquio, no Japão, com mais de 37 milhões de habitantes. Curiosidade 5. O rio mais longo do mundo é o Rio Nilo, com mais de 6.670 quilômetros de comprimento, atravessando 9 países da África. Curiosidade 6. A árvore mais antiga do mundo é uma pinheiro bristlecone, localizada na Sierra Nevada, Califórnia, com mais de 4.800 anos de idade. Curiosidade 7. O deserto mais seco do mundo é o deserto de Atacama, localizado na América do Sul, onde algumas áreas não têm chuva há mais de 400 anos. Curiosidade 8. A ponte mais longa do mundo é a ponte Danyang-Kunshan-Gran, na China, com mais de 160 quilômetros de comprimento. Curiosidade 9. O vulcão mais ativo do mundo é o Monte Etna, na Itália, que já entrou em erupção mais de 330 vezes desde o ano 1500 a.C.
Curiosidade 10. O oceano mais profundo do mundo é o Oceano Pacífico, com a Fossa das Marianas com uma profundidade de mais de 10 quilômetros. Essas são as 10 curiosidades incríveis sobre o mundo que compartilhamos com vocês hoje. Esperamos que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar o seu like e se inscrever no canal para receber mais vídeos como este. Até a próxima!